Às 6 horas da manhã hoje, meu esposo escuta um barulho, daqui a pouco o interfone toca, dizendo que é a polícia. Ele disse que ia atender, que ia abrir o portão. Eles arrombaram o portão. O portão da nossa casa está arrombado, está aqui arranhado. Aqui saiu do lugar. Tamanha brutalidade que foi. A grade da nossa casa aqui, ó. Chegaram aqui com um mandado de busca e apreensão do meu marido, levaram o notebook, celular. E depois um mandado de prisão, e levaram meu esposo preso. Agora, por quê? Eu pergunto por que levaram meu esposo preso. Chegaram aqui arrombando a minha casa, assustando a minha filha e meu esposo. Minha filha começou a chorar desesperada, eu também com medo. Chegaram na maior agressividade. Graças e paz, meus irmãos. Eu sou a pastora Reniberto, sou a esposa do pastor Adalberto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala e por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, informaram pela polícia. Informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. E logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque eu não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha, era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, como as pessoas tolerantes ao Evangelho são. Mas enfim, voltando. A polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com o meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive. E depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. E levaram meu esposo lá para fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás. E eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. O policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, Senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus.
O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas da forma que nós fomos tratados como uma casa de bandido, isso não existiu. Estou extremamente revoltado, meu esposo também está revoltado com como essa situação toda ocorreu. Poderia ter ocorrido de uma forma pacífica, mas chegou a esse ponto, como se meu esposo fosse um ladrão, um bandido, um assassino, o pior criminoso de Igaraçu. Mas o meu esposo é um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência. Por causa disso, ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Ele é o general de guerra que está pelejando pela vida do meu esposo, porque ele não está sozinho, ele tem o Senhor dos Exércitos ao lado dele, ele tem a minha filha, nós estamos orando por ele, ele tem uma família que intercede por ele, ele tem uma igreja que clama por ele. Ele não está só, ele não está abandonado, ele está lá. Mas ele está lá não é porque Satanás quis, não, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Satanás pode pensar que está triunfando, Satanás pode até sorrir, mas isso tudo foi o propósito de Deus para a vida do meu esposo. E esse cenário foi Deus que montou para o nome dele ser glorificado. Ontem eu estive com meu esposo, eu abracei ele, conversei com ele, ele está bem, graças a Deus. Está revoltado com tudo isso que aconteceu, e quem não está? Quem é cristão de verdade está revoltadíssimo com tudo que aconteceu. Eu tenho recebido muitas mensagens de solidariedade, muitas mensagens de pastores perguntando se nós precisamos de ajuda, de pastores e advogados que estão indignados, que estão revoltados, porque o meu esposo está preso porque pregou a palavra. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso, processou ele, e aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa sim, mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos, exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, ela é o nosso fundamento de fé, é ela que nos conduz à verdade, e a verdade é Jesus. É só Jesus que liberta, é só Jesus que salva, é só Jesus que cura, é só Jesus que transforma, e é nisso que nós cremos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.